E já estamos de volta, agora são 11 horas e 7 minutos. A solidão é um sentimento que surge quando a gente se sente desconectado do mundo e das pessoas ao nosso redor. É comum que ela faça parte de alguns momentos das nossas vidas, mas quando esse sentimento teima em permanecer, é preciso talvez ligar um sinal de alerta. E para te ajudar a identificar quando a solidão passa a ser crônica e pode se tornar um problema, nós convidamos o psiquiatra e psicanalista Éder Schmidt para bater um papo com a gente. Então seja muito bem-vindo à Manhã Diversa, ajudar o pessoal que está sofrendo com esse mal aí, né? Muito obrigado pelo convite, bom dia a vocês, bom dia a quem está nos assistindo. Para a gente começar então, né, a condição do ser humano, né, de ser solidão, de ser só, é inerente ao ser humano, né? Nascer e morrer só, afinal de contas, só você está no seu corpo aqui e agora, né? Por que então a gente tem essa dificuldade de entender e mais do que isso, de lidar bem com a solidão, que é uma coisa que inevitavelmente vai fazer parte da nossa vida de uma forma ou outra? Olha, você falou bem, né? Tem uma frase que se fala às vezes, põe-se no meu lugar. Isso é o tipo da proposição impossível, né? Não é possível alguém se colocar no lugar do outro, você nunca está no lugar do outro. A única situação em que duas pessoas ocupam o mesmo espaço é quando a gente está no ventre materno, né? Ali é a única condição em que duas pessoas estão no mesmo espaço. Saindo dali, e a gente sai dali, inevitavelmente, né? Saindo dali, logo se percebe que nasceu. Assim que a criança percebe que nasceu, que ela percebe que existem outros e tudo mais, ela vai buscando, voltando a tentar encontrar aquela condição mítica de unidade, né, de unicidade e tudo mais. E apostando na ideia de que essa condição seria a condição de felicidade, ou vamos dizer de outra forma, de ausência de infelicidades, né? E então você acha que você vai chegar a um outro, encontrar um outro, com que você vai recompor aquela condição. Só que isso é absolutamente impossível. Isso nunca mais vai acontecer, né? Nós somos sós, como você falou, estamos sós, estaremos sós, morreríamos sós. Então, mas isso incomoda, né? E a diferença entre estar só e sentir-se só, explica um pouco pra gente. Eu acho que estar só é uma condição física, né? Você está só, não tem ninguém ao seu redor. Agora, você se sente só no momento em que você não consegue estabelecer com quem está por perto, ou se tem alguém por perto, estabelecer trocas minimamente satisfatórias. Então, eu acho que nesse momento você se sente só, ou por não ter ninguém, efetivamente, e você desejar que houvesse alguém ali, ou porque existe alguém, mas você não consegue estabelecer trocas que sejam satisfatórias, né? Então, você está só ainda, você se sente só, ainda que não esteja fisicamente só. Eu acho que também é legal a gente pensar que às vezes a pessoa, muita gente fala, né? Eu, por exemplo, gosto de curtir minha própria companhia, gosto de estar sozinha, mas quando eu sinto que eu estou fazendo isso por mim, quando eu sinto que eu estou sozinha porque não tem ninguém que gostaria de estar perto de mim, aí o sentimento já é outro, né? Já causa essa angústia de tipo, nossa, eu não só estou sozinha porque eu optei, mas estou realmente só, e aí vem esse sentimento da solidão, né? Que é uma coisa que às vezes a gente fica até um pouco perdido, né? Nessa ideia de tipo, nossa, vai além do estar sozinho, é sentir que você realmente está meio sem ninguém ali por perto, ou que ninguém te entende, que ninguém, né, tá ali, né, essa sensação de que você realmente tá sozinho na própria também, pele, né, desconectado, né? Eu acho que tem isso. Acho que a gente busca o outro para levar questões nossas, e quando a gente tem um bom encontro com esse outro, a gente sente que tem uma reverberação do outro lado. A gente fala e esse outro nos entende, nos devolve alguma coisa que vai fazer com que a gente pense, com que a gente rearticule e tudo mais. Então, nesse momento, a gente tem um bom encontro. Infelizmente, nem todos os encontros são assim, aliás, poucos são assim, né? E a gente, então, está ali. Agora, há momentos em que a gente deseja estar com esse outro, que vá nos entender, que vá nos acolher, que vá nos devolver alguma coisa, e esse outro não está, por alguma razão esse outro não está, né? Não se encontra, não há quem esteja, enfim. Então eu acho que nessas situações a gente sente realmente claramente a falta do outro. Agora, sente claramente uma falta que sempre existe, porque, né, assim, nós estamos sós, essa é a premissa, né?
E é possível a gente dizer, então, que existem diferentes tipos de solidão? Eu acho que existem basicamente dois tipos de solidão. A solidão suportável e a solidão insuportável. Eu acho que basicamente é isso que existe. Quer dizer, o que faz uma ou outra, né? Eu acho que a solidão suportável é aquela em que você está lidando com as suas coisas num nível mínimo de harmonia, em que você consegue manter esse diálogo interno, esse diálogo consigo mesmo. Mas há momentos em que esse diálogo interno fica muito ruidoso, muito barulhento, beirando o insuportável, e aí essa solidão é insuportável. Aí a gente precisa do outro, né? E a gente vai recorrer ao outro, e uma coisa que se faz com muita frequência, desde muito cedo, é você pegar o seu conflito interno, aquilo que você não está aguentando, e transformar num conflito interpessoal. Quer dizer, quem me incomoda não sou mais eu mesmo, quem me incomoda é você. Então, ao invés de eu discutir comigo mesmo, de eu entrar em desacordo comigo mesmo, eu crio um desacordo com você, né? Então, eu preciso da sua presença, não para algo harmônico, pelo contrário, justamente para algo que seja uma controvérsia, que seja uma discussão, que seja uma oposição, né? Então, a gente precisa do outro até para isso, né? O Até ser humano é interessante, né? Olha só. Precisa do outro até para ser o depositário daquilo que a gente não gosta da gente, né? Sim, com certeza. Você falou da falta, né? A falta é a base aí da psicanálise. Eu acho que quando a gente reconhece, entende que ela nunca vai ser preenchida, eu acho que fica as coisas um pouco mais leves, né? Bem mais leve. Porque quando você fica tentando preencher essa falta que não vai conseguir, aí eu acho que tudo se torna mais um fardo, um peso, né? Pois é, eu acho que a gente até busca uma completude, como eu falei, né, essa ideia mítica de que há alguma coisa que nos completa, ela nos impulsiona, ela nos leva à frente. Mas é preciso que a gente busque isso já sabendo de antemão que não vai encontrar, porque senão a gente vai começar a usar expedientes aí pouco saudáveis, né, para tentar impor isso nas relações que a gente estabelece. E a solidão, ela pode ser algo que possibilita a criação artística, mas ela também pode ser razão de sofrimento, né, pelo seu caráter excludente. Então vamos falar desse lado bom aí. Como que é possível fazer com que a solidão possibilite também, então, esses momentos de bem-estar? Como fazer isso? Olha, eu acho que, bom, no sentido, né, da solidão física como criação artística, a gente tem, né, exemplos históricos, né, o Shakespeare que escreveu o Rei Lear e Macbeth quando estava de quarentena por causa da peste bubônica e tal, ou a Mary Shelley que escreveu o Frankenstein quando estava também de quarentena por causa da poeira de um vulcão e tudo. Então a gente tem esses exemplos. Quem sabe daqui a 400 anos alguém vai estar falando de algo que foi escrito hoje, né, na nossa quarentena aí. Mas de qualquer maneira, então eu acho que para você criar, muitas vezes você precisa estar num ambiente onde você tenha menos conexão com o que está fora de você e mais conexão com o que está dentro, para você poder se ouvir e ouvir o que você, as sequências que você dá, aos seus pontos de partida, seja uma linha musical, seja uma linha discursiva, mas alguma coisa assim, né? Então, você, nesse sentido, a solidão realmente ela é a chance, né, para produzir. Eu acho que ela te dá essa chance. É difícil você produzir no meio de um tumulto e tudo mais, a menos que você vá usar aquele tumulto mesmo como peça integrante daquilo que você cria. São momentos diferentes da criação, né? Existe um momento da criação que vem ali desse momento do coletivo, né? Mas a hora de colocar em prática, se você está no meio daquele coletivo ali, não vai dar certo, né? Precisa ali do silêncio, precisa do momento. E eu acho que esse é o tipo de coisa, assim, que a gente talvez seja até uma ferramenta, né? Não sei, para quem às vezes sente que está muito sozinho ou que sente que passa muito tempo sozinho e sente talvez isso como algo ruim, talvez tentar usar esse momento como um momento de criação, de alguma forma, né? E aí a criação, ela funciona de várias formas, né? Pode ser vários tipos de criação. Tem problema não. O ao vivo é assim, não tem problema. Lamentavelmente eu esqueci provavelmente algum telemarketing. Tá atrapalhando muito o áudio. Daqui a pouco, eu não sei, eu acho que daqui a pouco para e qualquer coisa no intervalo a gente coloca no silencioso. Tá ótimo, então.
E eu acho que esse tempo de pandemia também, igual você falou, daqui a alguns anos, né, a gente vai ver. Eu falo por mim, assim, foi preciso isso acontecer para eu parar e escutar coisas que estavam sendo chamadas, né, eu comigo mesma há muito tempo. Então, assim, mudar hábitos, eu acho que não só para a criação, às vezes a gente sabe que a gente está levando um hábito que é ruim pra gente, mas no dia a dia, no contato com o outro, a gente vai deixando essa vozinha interior, né, lá no fundo. E aí eu acho que a pandemia, quando a gente ficou só com a gente mesmo, não tinha muita escapatória, sabe? Essa vozinha virou um chamado e que muita gente, eu, os meus amigos, eu vi realmente mudando hábitos e conseguindo fazer com que essa solidão, né, reverberasse aí em hábitos mais saudáveis, em talvez aí novas formas de olhar a vida, né? E eu acho que às vezes a gente tem até o outro como a gente usa o outro como um apoio, como algo assim, a gente cria talvez vícios e cria justificativas para algumas atitudes quando a gente está com o outro, né? Quando a gente está sozinho dentro da nossa cabeça ou dentro do nosso espaço por muito tempo e não tem mais esse outro para se apoiar, né? A gente acaba percebendo, tipo, nossa, eu tô criando uma dependência que às vezes eu não devia ter, né? Então, acho que tem vários lados aí, a gente tá vendo e já acabou de começar nosso bate-papo, já estamos destrinchando aí essa solidão, vários lados disso. Mas a gente tem que falar também de uma outra, a palavra da vez, né? Que é solitude, né? Afinal de contas, existe essa diferença entre solidão e solitude? De vez em quando surge uma palavra da vez, né? E aí a gente corre para buscar um sentido para ela. O que eu entendo, né, dentro do uso que se tem feito dessa palavra, desse termo, é que a solitude é aquela solidão buscada, né? Aquela solidão pela qual você opta, e opta no sentido de se rever, no sentido de poder prestar mais atenção às suas questões e conhecê-las melhor, equacioná-las ou fazer alguma revisão e tudo mais. Então eu entendo que a solitude é essa solução, essa solidão buscada no sentido de uma revisão, né? Então é algo que é construtivo e algo com que a pessoa se sente bem, né? Diferente da solidão, que às vezes ela é suportável, como eu falei, ou às vezes ela é insuportável, né? Dependendo do... Mas então eu entendo solitude dessa maneira, assim. Olha, a gente vai para um rápido intervalinho, a gente vai deixar esse tempo aí para o pessoal de casa talvez refletir um pouco sobre a sua solidão, sobre a sua solitude, sobre estar só, mandar um comentário para a gente, uma pergunta, um comentário no nosso WhatsApp, né, sobre esse tema. Nosso Instagram também está aparecendo aí na tela para você. E você se considera aí uma pessoa que lida bem com a solidão, com o tempo que você passa com a sua própria companhia, ou será que esses tempos estão se tornando aí um momento aí para, né, talvez surgir pensamentos ruins? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco, então não sai daí. Nesta quinta-feira tem ensaio aberto do grupo Guerreiros da Clara no Beco da Cultura do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, em Juiz de Fora. O evento começa às 7 da noite e vai ter participações dos 13 integrantes, com muita música do repertório de Clara Nunes, com um toque de axé baiano. Manhã Diversa no ar, mais uma vez. Agora são 11 horas e 24 minutos e aqui no estúdio a gente volta a conversar sobre a solidão com o psiquiatra e psicanalista Éder Schmidt. Então, mais uma vez, um prazer te receber aqui hoje. E você, na primeira parte da nossa entrevista, você falou muito sobre esses dois tipos, né, de solidão. A solidão que é suportável e a solidão insuportável. Então, vamos para esse outro tipo. Quando que começa a solidão a realmente gerar aí transtornos? E quais são os sinais, né, para realmente a gente procurar ajuda quando a solidão ela fica insuportável? Olha, eu acho que a solidão começa a criar sintomas justamente quando você
investe na presença do outro como solução para os seus conflitos, para a vivência conflitiva que você possa ter ao entrar em contato com as suas questões. Né? Então, eu acho que nesse momento, no momento que você precisa desse outro, que você se angustia pela ausência do outro, e isso você começa a perceber que a sua atenção está muito mais voltada para o que está fora do que você, do que para o que está dentro de você, aí eu acho que é um sinal que as coisas não vão nada bem. E é bom procurar uma ajuda. Né? E aí você vai ter, sim, um outro ali, que é o seu terapeuta, né, o seu psicanalista, um outro que vai não absorver as coisas que você leva, mas devolver coisas de uma forma que você possa refletir sobre elas, de uma forma que você possa trabalhar sobre elas e, aos poucos, ir aguentando a existência dessas questões dentro de você. Né? Porque eu acho que a impossibilidade de você suportar determinados conteúdos seus vai fazer com que você busque um outro, como eu falei, para que você possa ou desviar a sua atenção desses conteúdos ou projetar esses conteúdos no outro e viver situações que serão invariavelmente conflitivas. E para a psicanálise, existe algo de valioso que a gente pode tirar da experiência da solidão, assim como na angústia, como que é? Olha, eu acho que tem, sim. É importante, né, da visão psicanalística, que você tenha um momento, um espaço, um momento em que você possa estar em contato com o que é fundamentalmente seu. Não é? Porque o tempo todo nós temos estímulos ao nosso redor e se as coisas não vão bem, é muito fácil que a gente venha ceder a esses estímulos como uma forma de escapar, né, do que está incomodando. Então, eu acho que é importante esses momentos de solidão. Agora, eu acho que, além disso, a solidão também serve como um índice, né? O quão bem você está na relação com o seu mundo interno, o quão bem você suporta a solidão, né? Então, acho que funciona como um índice também aí, para saber como é que são as suas coisas naquele momento. Então, desde que o mundo é mundo, a solidão acompanha o ser humano, mas vamos pensar agora, então, na solidão na contemporaneidade, né? Uhum. Com as redes sociais, então, a gente teve a ascensão aí do individualismo, do narcisismo. Como trazer essas questões para os relacionamentos, então, atuais, seja com a gente mesmo, seja com os outros? Como que fica aí essa solidão ligada às redes sociais e a essa tecnologia que a gente tem hoje aí, que a gente está vivendo? Olha, é uma oferta, né? É uma oferta ilusória, né? De se estar acompanhado, de se estar com o outro. Por que ilusória? Né? Ilusória porque é claro que narcisicamente a gente acaba aproveitando as redes sociais para colocar ali o que nós temos de melhor. E o outro também está fazendo a mesma coisa, então são encontros muito parciais, né? São partes idealizadas de um, auto-idealizadas de um, com partes auto-idealizadas de outro. Então é um encontro que é ilusório, aquilo não é um encontro, não são pessoas ali, porque uma pessoa é muito mais do que aquilo que ela idealiza, aliás, ela é muito mais do que aquilo que ela conhece, né? E então mais oferece, né? Oferece essa oportunidade e em muitos aspectos ajuda mesmo, porque é uma forma de comunicação, né? A gente tem que ter cuidado para que essa forma de comunicação não vire uma invasão, como o meu celular agora minutos atrás, né? Mas de qualquer forma isso é importante, né? Que a gente tenha o outro na nossa presença, mas que esse outro não nos invada, que esse outro seja uma escolha nossa e não uma imposição a nossa, né? E então as redes sociais, no ponto de vista positivo, ela permite isso, que você tenha acesso a pessoas, que você troque com pessoas. Agora, quando você busca aquilo para evitar a solidão, para curar, entre aspas, um sentimento de solidão, aí você não vai conseguir muita coisa, não. Porque quem está ali não é propriamente um outro, né? É a parte idealizada de um outro. Os encontros vão ser parciais, as demandas vão ser parciais, as propostas vão ser parciais. E
não vai resolver. Eu acho que com essa realidade idealizada, né, realmente que a internet cria, que as redes sociais criam, né, às vezes a pessoa realmente usa a rede social como uma forma de tentar aliviar a solidão, né, de talvez se sentir, né, ali, né, talvez uma forma de silenciar um pouco os pensamentos, né, então vamos distrair com outra coisa que olhar as redes sociais e acaba que essa solidão pode acabar aumentando, né, porque a partir do momento que você põe o celular de lado e volta a pensar, né, a se deparar com os seus pensamentos, você vai começar a falar, ó, fulano tá lá numa festa e eu tô aqui sozinho. Ah, o fulano tá viajando e eu tô aqui sozinho. Ah, o fulano tá ali, né, recebendo várias mensagens dos amigos, comentários na foto. Ah, adoro você, você tá ali lá, não sei o quê, e eu tô aqui sozinho. E aí, acaba que pode acabar sendo uma coisa que você queria usar para te ajudar de uma forma, mas que pode acabar piorando, porque a gente vê esse mundo idealizado, né? A gente olha para a tela com uma realidade idealizada. Exatamente, você vai se avaliar por um parâmetro que não é real, que é um parâmetro altamente idealizado, né? Ninguém coloca ali os seus sentimentos, ninguém coloca ali o momento esse que você está descrevendo, que você está ali falando, poxa, estou sozinho pra caramba, o pessoal se dando bem, aqui e tal. Esse momento as pessoas não colocam, né? Então, você acaba sendo levado a se avaliar por um parâmetro que não é realista. Quando a gente fala de solidão, a gente também relaciona isso muito com amor, né? A base do amor romântico é a idealização, seja na completude, seja na unidade. 2 viram 1, né? Essa ideia da metade da laranja, né? Mas quando quando a gente se relaciona amorosamente com o outro, não é bem assim, né? Por isso, qual que seria então essa relação do amor com a solidão? O amor seria uma cura para a solidão? Como que é essa relação das duas coisas? Olha, essa ideia do amor romântico, né, de 2 serem 1, eu acho isso um risco, um perigo, né, você acreditar nisso, né? É claro que muita gente se relaciona buscando isso. Agora, se para 2 virarem 1 vai ter que se anular, né? Um vai deixar de existir. Então, o relacionamento é possível quando cada um continua cada um, né? E você vai encontrar um jeito de harmonizar aí o que você tem de bom, o que vocês têm de bom, o que vocês têm de ruim, o que vocês têm de coincidente ou de divergente. Vamos entrar aí num acordo com relação a essas coisas, mas cada um sendo um. Aí, então, você vai poder contar com aquele outro para estabelecer trocas reais. Não é? Porque se um deixa de ser, se o outro passa a ser eu, então para quê? Põe um espelho na minha frente que eu me relaciono com ele e fica por isso mesmo. Né? Então, essa ideia. Agora, é claro que né, se você tem medo de perder. Né? Aquilo que é valioso porque você tem e é valioso também na expectativa de uma perda, na fantasia de uma perda, né? Na ameaça de uma perda. Né? É interessante, tem um soneto muito bonito do Vinícius de Moraes, que ele termina dizendo assim, quando chegar a morte, a angústia de quem vive, ou a solidão, a angústia de quem ama. Né? Então, tem esse lado, né? Quer dizer, quem ama e ama no sentido, claro que todo amor é uma fantasia, mas ama no sentido de entender a individualidade do outro, vamos dizer um amor assim, vou colocar entre aspas, saudável, ainda assim há o medo da perda, né? Porque a gente não sabe o que a vida nos reserva e não existe garantia de nada, e então tudo pode ser perdido. E aí aquilo que a gente tem de melhor vai implicar na perda maior, né? Então eu acho que a gente lida sempre com essas duas coisas. E é bom que a gente saiba da possibilidade da perda, porque não existe nenhum relacionamento construído de uma vez por todas, né? Esse relacionamento está pronto, agora vamos tocar para frente aí, pronto. Não, o relacionamento é construído a cada dia e ele é revisto e é investido a cada dia justamente porque você sabe que você pode perder e aquilo é importante para você, a forma de você mantê-lo é renová-lo, é refrescá-lo, né, fazê-lo vivo, né? Acho que a gente refletir também quais as narrativas de amor a gente anda consumindo também ao longo da nossa vida, né? Porque essa ideia idealizada do 2 em 1, do amor para a vida inteira, isso prejudica muito nas nossas relações, né? Então, acho que quando a gente consome esse tipo de narrativa, a gente vive numa idealização total e que, como a Mariana bem disse, quando a gente vai se relacionar com o outro, a gente vê que não é bem assim, né? Mas não é possível ser assim, pelo menos não dentro das coisas mais saudáveis, né, Joana?
É mais saudável. Eu vou aproveitar o espaço para deixar uma dica aí pro pessoal de casa, para você também, se você ainda não leu. Eu li um livro, acabei de ler um livro de uma psicanalista que ela chama Ana Sui, que chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E aí é um livro em que ela vai destrinchar, assim, realmente como que a solidão contém no amor e o amor contém a solidão, né? E aí ela vai falar sobre quem não suporta a solidão, não suporta o amor. Claro. E aí, assim, e é muito legal porque muitos textos, né, da psicanálise são difíceis e ela consegue colocar isso numa linguagem acessível, assim, e que me fez pensar muito. Inclusive, foi quando eu sugeri esse tema, porque eu falei, gente do céu, a gente precisa de repensar mesmo o que a gente está idealizando, né? E repensar também como a gente fica com a gente mesmo e com esse outro, né? Que vai sempre existir. E a gente não podia terminar o nosso bate-papo, então, falando sobre esse momento que a gente falou, assim, brevemente aqui da pandemia, né? Que muita gente, e que a gente ainda está vivendo, então muita gente teve que ficar isolado, enfim, e teve que obrigatoriamente conviver consigo mesmo. E eu queria deixar, então, espaço para você falar que essa solidão, né, enfim, fazer um convite para o pessoal de casa refletir que essa solidão, ela pode ser, sim, benéfica, né, e a gente criar aí estratégias, não sei, para a gente ficar bem mesmo com a nossa companhia, porque é ela que vai acompanhar a gente desde o nascimento até a morte, né. Eu acho que a solidão não só pode ser benéfica, como ela é necessária, né? É necessário, é preciso que a gente reconheça essa solidão. Eu acho que grande parte, não vou falar todos não, grande parte dos sintomas que a gente tem, né? Vamos colocar assim, dos sintomas neuróticos, né? Que a gente tem, eu acho que tem a ver com essa ideia de que você vai superar essa solidão, que você vai vencer, que você vai desfazer essa solidão, e não vai. Né? Então você fica aí tentando com estratégias que são estratégias equivocadas, com estratégias que às vezes têm um preço muito alto para você ou para o outro que está com você, e em nome de uma tentativa que é impossível. Então eu acho que a solidão não só tem os seus momentos, aquele momento que você escolhe, mas se você não escolhe, que você aproveita para utilizar da melhor forma, para fazer as suas reflexões, para fazer as suas revisões, né, para talvez desenvolver alguma coisa da sua forma de pensar e tudo mais. Então, eu acho que é bastante necessário. Com relação à pandemia, houve isso, né? Você descreveu, vocês descreveram, né, a criatividade que surgiu, que brotou, né, que veio à tona, né, em função dessa solidão. Então, eu acho que muita gente, é claro, né, eu entendo o ser humano assim, igual aquele boneco João Teimoso, né, ele sai da posição dele, mas ele naturalmente volta, né, uma questão de tempo ele vai voltar para aquela posição dele. Mas volta para essa posição muitas vezes mudado, enriquecido, né? E uma coisa que vocês falaram, que eu concordo, é que muita gente aprendeu a estar só, né? Aprendeu a estar só. Aprendeu o valor da companhia, o valor do outro, mas aprendeu que a gente sobrevive também se a gente souber usar bem esse momento de solidão. Né? Então, eu acho que a gente volta para a nossa posição, mas na melhor das hipóteses, né? Enriquecido. Não, nem todo mundo, né? Até porque, sem tocar no lado trágico, claro, da pandemia. Mas, então a gente volta com essa aquisição. Um pensamento que me surgiu agora, enquanto a gente fala, né? Eu acho que a solidão, quando a gente está bem consigo mesma, né, a solidão ela é muito mais fácil, né, do que quando a gente está com algum outro problema. Então a solidão, o momento de solidão, ele pode acabar servindo para escancarar outros problemas, né, que a gente não tem. Então eu acho que fica até essa reflexão para o pessoal de casa, né, se você está tendo muita dificuldade de lidar com os momentos que você passa com a sua própria companhia, é um sinal aí de que talvez seja alguma coisa que não está legal, que precisa ser trabalhada, que precisa ser aí, talvez procurar um profissional. Às vezes nem pela solidão em si, mas porque tem alguma outra coisa por trás aí que está alimentando esse sentimento ruim da solidão, né? Exatamente. Né? Então fica aí então, a reflexão do pessoal de casa, o convite, o agradecimento pela participação aqui com a gente hoje, porque a solidão é um sentimento que cada um lida de uma forma, que ela é sentida diferente por cada pessoa.
que pode ter lados bons, lados ruins, mas que a gente tem que entender todos esses aspectos, essas facetas, ainda mais, né, tendo vindo aí desse momento que muita gente teve que ficar 100% isolada e ainda não se recuperou muito bem disso. Então, doutora Éder, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu agradeço o convite, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Nosso programa está acabando, mas é claro que antes tem Bora Hangar. Então, para a gente conferir a finalização da canjiquinha, que está com um toque especial dele, o nosso chefe Arthur Veloso, não dá para perder, né? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.